Mano, depois de um dia que você falou tudo aqueles negócios sobre RL, um monte de coisa que a gente procurou, eu cheguei em casa, dei uma procurada em tudo, tipo assim, que eu tinha dúvida, e, mano, tudo começou a fazer sentido na minha cabeça, velho. Sério? Tudo. Tipo assim, tudo que eu tinha dúvida, que eu procurei, começou a uma peça encaixar na outra, tá ligado? Você conseguiu entender a relação, toda a parte que eu falei pra você? Mano, muito massa, velho. Bora pra mais um episódio, então? Na hora. A HRV familiar mais nova do Brasil vai para sua garagem. Única dona, 29 mil km rodados e tá no projeto. Clica aqui no link da descrição e participa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Fala mesmo, de uma série que eu não sei o que vai virar, mas eu espero que vocês estejam gostando. Que é a série do meu primo de 18 anos, que não manja nada de mecânica. Até 2 meses atrás ele não sabia nem o que era uma chave 10, tá ligado? E ele vai, a gente tá aqui trilhando o caminho para ele montar o motor do meu R32, mano. O R32 é basicamente esse motor aqui, rapaziada, ó. O motor desse carro aqui, né? Que é o famoso Golf Sapão R32. Esse aqui é o original. A gente vai montar o forjado fora, que o Paulo Henrique vai montar. Está aqui, ó. E eu tô ensinando ele passo a passo. Vai ser uma série longa, vai ser uma série para quem curte com bastante conhecimento. Já tem 2 episódios e você pode assistir os 2 primeiros episódios clicando nesse cardzinho aqui, ó, pra você acompanhar. Mano, o vídeo passado eu acho que foi monstruoso, viado. Eu me superei na explicação, mano. E eu vou falar um negócio pra você, quanto mais a gente explica, tipo assim, as coisas na minha cabeça eu já sei. Sim. Só que quando eu explico um bagulho, Faz mais sentido ainda. faz mais sentido ainda, tá ligado? Eu começo a explicar e falar de coisas que eu nem sabia que eu sabia, entendeu? E tipo, eu sabia. Você entendeu, né? Você entendeu. Isso aí. Então, mano, seguinte, pra quem tá acompanhando a série, pra você entender a sequência, você tem que assistir os vídeos passados, senão você não vai entender. Não, quem tá acompanhando a série não, quem tá acompanhando o curso. O curso, é basicamente o curso, mano. E ó, eu vou falar pra você, nesse momento que a gente tá gravando, a gente ainda não soltou nenhum vídeo dessa série. Só que eu tô curtindo pra caramba, porque assim, ó, a galera tá elogiando muito a forma como você pergunta as coisas atrás da câmera. E teve gente que comentou, tipo assim, se era proposital ou não, né? Se eu pedia pra ele perguntar essas coisas ou não. E não, mano. Realmente, algumas coisas que a gente faz no canal, né? E pra explicar pra ele, eu falo, mano, questiona isso, aquilo. Mas a grande maioria das dúvidas do PH, mano, as coisas que ele pergunta, é realmente dúvidas dele, tá ligado? Então isso é muito importante porque, mano, é um moleque curioso, é um moleque inteligente pra caramba. Tá me surpreendendo, tipo assim, eu sempre achei você inteligente. Mas o vídeo passado, mano, você faz umas perguntas muito coerentes, tá ligado? Então, quer dizer que você tem vocação pra isso, tá ligado? Aptidão. Bom, vamos lá. Vídeo passado a gente parou, explicamos sobre um dos maiores segredos e Qual vai ser o importantes. episódio de hoje? Mano, hoje a gente vai... Tá, o próximo passo, a gente já mediu o pistão, né? A gente vai ver uma parada que tem a ver com RL. Chega aí. Olha só, aqui tá o motor, né, do nosso R32. E assim, mano, o virabrequim tá ali dentro. Pega uma chave 22 com pito lá pra nós, negão. Só pra gente poder girar esse motor rapidão. Mano, seguinte, ó. Pega o motor e gira o motor. Isso, ó. Aí, até no máximo que chegar em cima. Volta um pouquinho. Você viu que o pistão tá chegando até quase aqui em cima, né? Cara, na verdade assim, eu vou ter que eu vou tentar te explicar o máximo que eu conseguir aqui, porque tem muita coisa a respeito de muita coisa num vídeo só, entendeu? Sim. Num assunto só. Tá vendo que o pistão chegou quase aqui em cima? Sim. Falta ainda 1 milímetro. Não falta praticamente nada. Se você coloca bem certinho aí pra você ver. Tá no máximo já. Volta um pouquinho, vamos ver. Aí basicamente isso. Falta tipo nem 1 milímetro, tá ligado? Pra chegar em cima. Isso aqui, pra ele chegar na face do cabeçote, e tem outro detalhe. Segura aqui pra mim rapidão. Cada cabeçote tem um formato de câmara de combustão, tá? Sim. Por exemplo, esse aqui, se você for ver, a câmara de combustão dele, ela é côncava. Ela é pra dentro, tá ligado? Uhum. Eu esqueci qual que é o nome que chama, é uma câmara de combustão esférica. Mano, não lembro o nome. Mas resumindo, ele tem um formato típico de um cabeçote de multiválvulas, né? Mais pra dentro, então... E você vai ver que aqui, ó, aqui tem aqui é reto, tá vendo? Essa parte aqui é reta. Na beirada dele. Isso, na beirada é reta. Já o cabeçote do Tapioca, não sei se você vai lembrar, mas ele é completamente reto, mano. Não lembro. Porque dizem pra mim, rapaziada, que o motor VR6, ele originalmente foi feito um projeto diesel dele. Ele não era um projeto de um carro a gasolina. Por isso que a câmara de combustão dele é reta. E aí o projeto do R32, que é o multiválvulas, ele já foi desenvolvido para ser um projeto de um carro que usasse gasolina como combustível, entendeu? Então,
Dizem que muita gente não gosta do VR6 porque falam que ele foi criado inicialmente para ser um projeto diesel, Mas resumindo, mano, o que eu tô querendo te explicar com isso? A gente tem vários assuntos, como eu falei para vocês, não tem um roteiro disso aqui, então eu vou explicar conforme eu for acontecendo aqui. Pensa o seguinte, negão, daqui, ó, dessa face reta aqui, ó, porque se a gente colocar esse cabeçote aqui em cima, ele vai ficar com essa parte reta bem plana, né? Então, dessa face reta aqui até a cabeça do pistão, se a gente colocar aqui sem junta, sem nada, vai ficar quase encostado, concorda comigo? Certo. Só que todo motor precisa de uma junta, Sim. que é a espessura da junta. A junta, ela já vai ter mais ou menos 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho. Então, a distância da cabeça do pistão até a face do cabeçote, ela vai ter mais ou menos praticamente a espessura da junta. Isso a gente chama de luz. É luz, realmente é luz. Imagina se você colocou assim, ó, tá aqui, tá pistão e cabeçote encostado. Você coloca uma luz aqui e não passa nada, certo? Certo. Se você colocar 1 milímetro, passa 1 milímetro. Então a galera chama de luz, tem uma luz de 1 milímetro. Entendi. Ou em inglês, squish. Entendi. O nome disso aí seria squish. Para que serve, mano? Não é todos os motores que tem isso aqui. A mas maioria dos motores, ele encosta. Não. Ele quase chega a encostar, não pode encostar muito, tá? Porque senão fica batendo, né? Mas tem quase encostar, normalmente é a distância. Para comprimir o combustível. Isso, só que não só para comprimir o combustível. Você tá percebendo que isso aqui normalmente é que, igual eu falei para você, eu tô explicando as coisas para você de um modo mais geral, né, rapaziada? Para vocês também em específico. Se liga só, quanto maior é o pistão, mais fica longe o ar e combustível que está nas beiradas do pistão. Entendeu? A vela está no centro, a faísca dá no centro da vela aqui. Tá dando para a galera ver? A faísca dá no centro da vela, então assim, a fonte de energia, ela começa no centro da vela. Só que ela tem uma velocidade, ela não é instantânea, ela tem uma velocidade, ela começa aqui e vai expandindo. E então assim, muito mais, demora muito para queimar o combustível, e quanto maior for o pistão, mais demora para queimar o combustível que está aqui. Se você conseguir melhorar a forma como esse combustível queima mais rápido, é melhor em todos os sentidos. Emissões, consumo, potência. Então o que acontece? Por que os caras fazem as beiradas normalmente com esse squish? Justamente para comprimir o ar que está na beirada, gera mais uma turbulência, só que ele meio que joga todo o combustível e o ar para o meio. Entendi. Então ele ajuda a queimar mais rápido, entendeu? Cara, isso aí tem muita gente também que fala que é um segredo muito foda em competição, em motores, em criação de motores, que é justamente, não é simplesmente colocar um pistão. Tirar o espaço. Qual o desenho do que esse pistão vai ter? Qual o desenho que a câmara de combustão vai ter? Ah, você vai vir aqui, quer destachar o motor, você pega e lixa isso aqui, arranca o squish. Mano, você pode matar o motor, tá ligado? Sim. Por pequenos detalhes. Então, outra coisa que eu vejo também que é uma... enfim, um negócio que tem no pistão são essas cavas aqui. Para que serve? Essas cavas são justamente para você conseguir chegar com o pistão até em cima, mas para a válvula não bater nela, entendeu? Você vai perceber que as cavas são sempre no sentido da válvula. Por quê? Porque se a gente não tivesse esses buracos das cavas da válvula, a válvula iria bater na cabeça do pistão. Ou você teria que deixar o pistão muito mais baixo, mas daí ele faltaria um tanto assim para chegar em cima, perderia a taxa de compressão e outras coisas mais, que é o que a gente vai falar agora. Tá, resumindo, deu para você entender mais ou menos isso aí, né? Sim. Agora, o que eu quero te explicar? Quando a gente for fazer esse motor aqui, rapaziada, para quem está acompanhando a série, sabe que esse motor não vai ser um motor de R32, vai ser o famoso R30. O que é um motor R30? A gente vai diminuir o curso do virabrequim. Mano, para você entender o que a gente está explicando aqui agora, você precisa muito mesmo, fala aí, é essencial voltar no vídeo passado, senão você não vai entender, tá ligado? Para entender o que a gente vai fazer no motor. O que a gente vai fazer no motor. Então, mano, se liga só. Você concorda comigo que esse motor aqui tem um curso lá de, acho que é 95mm, 95.9, alguma coisa assim, né? Ponto 3? É uma coisa assim. Ele tem esse curso. O outro, ele tem praticamente 6mm, 5 e pouquinho, a menos, né? O virabrequim do VR6 2.8, que é o que a gente vai usar aqui, ele tem basicamente quase 6mm. Vamos arredondar para 6mm para ficar mais fácil a conta. Então, se ele tem 6mm a menos de diâmetro, ele tem 3mm a menos de raio. Se ele tem 3mm a menos de raio, quer dizer que ele vai subir o pistão 3mm a menos. Então ele está mais curto, então quer dizer o quê? Que a altura máxima do pistão, olha ali, ela vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Como que a gente manteria a taxa de compressão desse motor
guarda essa pergunta, depois você vai responder para mim. Como que a gente manteria a taxa de compressão desse motor exatamente original, trocando o virabrequim? Vamos ver se você vai... Trocando o virabrequim? A gente vai trocar o virabrequim e vai diminuir o virabrequim. Como que a gente trocaria, como que a gente manteria a taxa de compressão? É que eu não expliquei para você que é a taxa de compressão ainda, vamos mudar a pergunta. Como que a gente faria esse pistão chegar até em cima de novo, no mesmo lugar que ele era do original, sendo que a gente diminuiu o virabrequim? Mudar o tamanho da biela? Aumentando a biela. Só que a gente não vai aumentar a biela por conta de várias coisas que eu vou te explicar agora. Por quê? Primeiro de tudo, lembra que quanto maior a biela, melhor o RL, porém... menor taxa de compressão. Não, mais frágil ela fica. É a mesma coisa que você pegar um cabo de vassoura, um toquinho assim de cabo de vassoura, tentar quebrar, e pegar um cabo de vassoura grandão e tentar quebrar. Quanto maior a biela, melhor o RL, só que você precisa de uma biela mais pesada, mais robusta, e ela vai quebrar mais fácil, entendeu? Sim. Tá, beleza. Você entendeu mais ou menos, eu te expliquei tudo isso aí agora para te explicar sobre taxa de compressão. Mano, taxa de compressão é o que você tem que entender, é quantas vezes esse motor é capaz de comprimir toda a mistura que ele admitiu. Como assim, quantas vezes? Ó, você já viu alguma coisa falando assim, esse motor tem taxa de compressão 10, tem 9, tem 8. Basicamente assim, ó, quando o pistão tá todo embaixo, deixa eu te tirar a câmera aqui de novo para mostrar para você e pra galera. Olha só. Quando o pistão tá todo embaixo, vamos girar o motor aqui, vamos colocar um pistão bem embaixo, ó. Isso aqui. Isso, imagina que ele tá todo embaixo, porque aqui tá travando por causa das correntes aqui, tá ligado? Imagina que ele tá todo embaixo. Então assim, o que você tem aqui? Você tem, quando o motor desce, ele puxou o ar e combustível. Sim. Então ele tem um volume aqui dentro de um volume que ele conseguiu admitir. Vamos imaginar que ele conseguiu admitir, sei lá, 500 ml de ar, tá ligado? 500 centímetros cúbicos de ar. Só que aí o volume total, ele não tá só aqui dentro do cilindro. Ele está aqui dentro do cilindro, ele está na junta, a espessura da junta também acaba... Ele ocupa todo o espaço. Todo o espaço, e mais... A parte do cabeçote ali, a câmara de combustão. Sim. Vamos imaginar que isso aqui, ele puxou 10. 10 o quê? 10 qualquer coisa, 10 pacotes, qualquer coisa, é uma unidade que eu estou colocando, só tipo lúdica, tá ligado? Ele puxou 10 no total. E quando o pistão chega aqui em cima, ele consegue comprimir essa mistura, toda essa combustão 10 vezes. Então ele vai para 1. Ele vai, então é uma taxa de compressão de 10 para 1. Ou seja, de 1 inteiro, que é tudo, ele consegue comprimir 10 vezes aquilo. Entendeu? Entendi. Isso é a taxa de compressão estática. O que é a taxa de compressão estática? É a que você vai medir aqui parado. Existe a taxa de compressão dinâmica, que isso aqui depois não vou explicar agora, porque é uma coisa um pouco mais complicada. Mas a taxa de compressão dinâmica, por exemplo, é o quanto o motor consegue fazer comprimir esse volume, só que em movimento. Por quê? Quando o motor está em movimento, em certos regimes de rotação, ele não consegue aspirar todo o volume. A gente acha, é lúdico isso aí, só que em certos momentos ele não consegue aspirar todo o volume e dependendo da rotação, a eficiência do motor vai aumentando. Né? Então ele vai conseguindo, tipo assim, vamos supor que esse motor aqui, ele é um motor 3.0, a gente vai fazer, certo? Sim. Então 3.0, só que tem 6 cilindros. Então cada cilindro tem 500 cilindradas. Sim. É como se fosse... cada cilindro desse aqui tivesse um motor de CB500, entendeu? Só que o motor CB500 no caso é 2 cilindros de 250 cilindradas. Então aqui 500 cilindradas, esses dois aqui juntos daria um motor 1.0, esses dois aqui juntos daria um motor 2.0, 3.0, entendeu? Então imaginar que tem 500 cilindradas. Só que esses 500 centímetros cúbicos, eles não é porque assim a gente mediu parado aqui, ludicamente, ele tem 500 centímetros cúbicos. Só que então a cilindrada seria... o volume de ar que cabe dentro do cilindro. Entendi. Entendeu? Então assim, parado aqui, mano, teoricamente, esse motor ele cabe todo esse volume, só que funcionando por conta do tamanho da válvula, por conta do perfil do comando, por conta de várias outras coisas, tá ligado? Ele não consegue encher esses 500 centímetros cúbicos, por exemplo, em marcha lenta, em vários momentos. Então assim, você vai vendo que o motor ele vai ganhando eficiência conforme vai andando, entendeu? Então, por exemplo, a maior eficiência do motor, se você colocar num dinamômetro, é no maior pico de torque. Sim. Que é o momento em que, teoricamente, o motor conseguiu encher o melhor de tudo. Que foi a melhor relação que esse motor encontrou entre velocidade de abertura das válvulas e velocidade do pistão. Mano, não precisa se preocupar com isso, é só para você ir entendendo. Isso que eu falei para você aqui agora é bem mais avançado. Mas resumindo é isso. Então a taxa de compressão, só para você entender, é quantas vezes
ele conseguiu comprimir toda aquela mistura, certo? Então, tipo assim, eu achei que às vezes é tipo o tanto de vezes que ele comprimia, mas o tanto de vezes que ele comprime é tipo quantas vezes ele comprime o que tá dentro. O que tá dentro, entendi. Exatamente. E como é que mede isso? Depois eu vou te explicar como é que mede, a gente pode até medir isso aqui depois, tá ligado? Sim. Mas esse episódio provavelmente já vai ficar mais longo do que eu imaginava. E eu preciso te explicar mais coisas ainda. Ó, só para você entender como vai fazer bastante sentido o que eu vou te falar agora. Eu estava falando de motor aspirado, né? Então assim, você tem que imaginar 500 cilindradas, mas esse motor, ele não, fatalmente, ele não enche as 500 cilindradas o tempo inteiro. Então, no motor aspirado, ele começa da taxa de compressão dinâmica, tá? Que eu estou explicando. A estática que a gente mede aqui agora é o que a gente normalmente teria com o motor parado. Parado assim, sem funcionar, sem nada. O máximo que cabe aqui seria a taxa de compressão estática. O máximo que cabe visualmente, olhando visualmente, assim. O tanto que ele consegue comprimir. Sim. Tá? Dinâmica seria rodando... Rodando, o motor funcionando. Por quê? Porque assim, se você tem 500 cilindradas aqui e a taxa de compressão dele é 10:1, só que quando você começa a funcionar esse motor, ele não enche 500 cilindradas. Então, quando ele comprime, ele não comprime mais aquele volume de 500 cilindradas, ele comprime menos. Então, a taxa dinâmica dele é um pouquinho menor em alguns RPMs, entendeu? Se ele conseguisse encher o cilindro inteiro o tempo todo, a taxa de compressão dinâmica seria igual à estática. Só que não é assim, porque quando o motor está funcionando, ele começa, conforme vai subindo o RPM, ele vai melhorando a performance dele. Ele está em baixa rotação, ele vai... ele não coloca menos combustível, né? Isso não tem nada a ver. Não, a gente está falando, vamos falar assim de ar. Ar. Estamos falando de ar por enquanto, não estamos falando de combustível, entendeu? Só de encher de ar aqui, tá ligado? Ele encheria menos em baixa rotação, em mais? Por conta que a velocidade do pistão, ela não está tão rápida. Então você imagina, pega uma seringa e baixa devagarzinho. Ela vai puxando Só que ela vai puxar um tanto de ar. Só que tem um detalhe, você tem que lembrar que a seringa, se a gente baixar ela está o tempo inteiro aberta. Aqui tem uma válvula que ela abre, deixa um tempo disponível e fecha. E ela fecha enquanto o pistão ainda está descendo, por isso ele não puxa todo o Isso, só que o que acontece? Às vezes pode acontecer dela continuar fechando, mesmo com o pistão já começando a subir lá embaixo. Isso aí são coisas de enquadramento de comando. Mas no caso ele tiraria um pouco da compressão, né? Se a válvula estiver aberta, ele estiver subindo um pouco ainda. Só que aí, mano, e aí que a gente entra num detalhe. É aí que entra o perfil do comando. Por exemplo, um comando desse seria ruim para baixa. Por quê? Porque em baixa ele perderia um pouquinho de compressão, igual você falou. Só que em alta, a velocidade do pistão está tão rápida que ele puxou aquela massa de ar tão rápido que mesmo com a válvula aberta, o pistão querendo começar a subir, não dá tempo por velocidade mesmo, por inércia, ele puxa mais ar do cilindro, entendeu? Então são coisas assim, a gente está falando de uma velocidade média do pistão muito rápida, tipo, 10 vezes por segundo, 20 vezes por segundo, tá ligado? Então o pistão ele desce tão rápido que aquele ar que ele puxou muito rápido, ele acaba, mesmo com o pistão lá embaixo querendo começar a voltar, ele ainda consegue encher mais o cilindro até a válvula fechar. Agora você tocou num ponto bom, por quê? A seringa, a gente puxando ela devagar ou rápida, ela vai encher sempre o mesmo tanto. Por quê? Porque ela não tem uma válvula do cabeçote para tampar lá em cima. No motor não, no motor você tem. No motor, você tem o tempo, qual que é o tempo disponível? É o tempo que a válvula está aberta. Então, se naquele tempo que a válvula está aberta, você está puxando assim, você vai admitir uma coisa. Se naquele tempo que a válvula está aberta, você consegue puxar mais rápido, a própria velocidade do ar acaba enchendo um pouco mais o cilindro. E é por isso que conforme vai aumentando o RPM, o tempo disponível lá vai chegando num ponto perfeito em que dá o torque máximo do motor, entendeu? Se você mudar o comando, colocar um comando mais de alta, você vai jogar tudo um pouco para mais altas rotações. Por quê? Porque esse tempo disponível vai ser maior, só que o motor precisa estar com maior velocidade do pistão para puxar todo esse ar. Tá entendendo? Acho que tá meio confuso. Você não vai entendendo? Não, tudo bem. Mas é normal porque no começo fica confuso, daqui a pouco tudo vai fazendo sentido. O que eu quero que você faça sentido para você aqui agora, que eu tinha começado a explicar, é o seguinte. A taxa de compressão, você entendeu que a dinâmica vai mudando conforme vai mudando o RPM, né? Sim. Quando você põe um turbo, a taxa dinâmica aumenta muito mais. Por quê? Porque além de você, por exemplo, assim, a eficiência de um motor aspirado, não é de 100%, por exemplo, você tem um motor 2.0, mas teoricamente, 2.0 se você for medir ele parado. Sim. Funcionando, teoricamente, ele não é um 2.0. Na melhor eficiência dele da rotação, ele é tipo 1.8, 1.9, ele dá tipo 90%. Carros de Fórmula 1, por exemplo, eles chegam a dar, num motor aspirado, quando era aspirado no caso, mais de 100% da eficiência. O que seria mais de 100% da eficiência? É como se tivesse um turbo colocando 0,1 de pressão lá. Por quê? Porque os caras faziam um cabeçote, a válvula, o duto,
a corneta, todo o jeito que admitia, era tão bom que quando o motor estava na melhor faixa de eficiência dele, ele conseguia admitir mais do que cabia sem estar empurrando um turbo lá para dentro. Que massa. Deu para entender, não? Sim. Então isso seria um motor aspirado. Só que o motor turbo, você tem que se lembrar o quê? Teoricamente, isso aqui cabe 500 cilindradas. Se você coloca uma atmosfera, que é um ATM, que é um bar de pressão, 1 kg de pressão de turbo, teoricamente aqui caberia 1000 cilindradas. Mas por que caberia 1000 cilindradas? Porque a nossa pressão atmosférica é um ATM. Sim. É um bar, a gente está aqui respirando um bar de pressão. Sim. Se a gente ir num lugar que tem 2 bar de pressão, ele cabe o dobro da quantidade de ar no mesmo lugar, entendeu? Ou seja, o turbo, quando ele... Isso aí eu estou falando bem superficial para você, tá? Não estamos entrando em critérios de nada. Mas o turbo, quando manda 1 kg de pressão, ele consegue basicamente encher o dobro do que tem dentro do cilindro. Porque ele não está simplesmente puxando, tem alguma coisa empurrando o ar lá para dentro, que é o turbo. Entendi. Entendeu? Então, se você tem alguma coisa empurrando o ar lá para dentro, a sua taxa de compressão dinâmica dispara. Por quê? Porque você... Então é por isso que motor turbo tem que ser destachado. Exatamente. Não é bem por isso. É melhor se for. Sim, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. A não ser, por exemplo, assim, você vai pegar um carro, uma BMW 320 original, ela tem uma taxa de compressão relativamente alta. Por quê? Porque o motor foi feito o quê? Ele também tem que ter... Não pode ser tão destachado porque tem a fase aspirada dele. Se na fase aspirada dele ele tiver muito destachado, o motor não tem força. Sim. E aí o carro fica xoxo para andar. E um carro original, só que a gente vai falar aqui de um rebuild que vai aguentar 1000 cavalos. Sim. E isso aqui a gente não consegue ter, taxa de compressão alta e potência ao mesmo tempo. Se a gente tiver uma taxa de compressão alta do motor, a taxa estática, né, que a gente vai deixar o pistão até aqui em cima e tal e tudo mais, a gente não consegue colocar muita pressão de turbo, entendeu? Só que isso aí O que aconteceria se o motor tivesse com uma taxa alta e a gente tivesse bastante pressão de turbo? Mano, vai quebrar. Quebra. Vai quebrar. Por quê? Porque assim, na verdade a taxa de compressão de um combustível é o tanto que um combustível consegue... Mano, eu tô te falando de coisas bem avançadas, sabe? Isso aqui não é nada, como é que eu posso dizer pra você? Agora. Isso, mas é bom porque já vai fazendo sentido e você é um moleque inteligente, talvez a galera aqui também esteja curtindo. O que acontece? A taxa de compressão é quantas vezes um combustível consegue ser comprimido. Vou falar de valores lúdicos, eu também não sei valores... A gasolina, ela consegue ser comprimida muito menos antes dela se autodetonar. Por que o diesel tem o motor diesel, você não sabe disso, mas eu vou te explicar. O motor diesel tem uma taxa de compressão bem alta. Sim. O diesel não tem vela na faísca. Não? Porque o próprio combustível diesel, com a compressão, na hora que ele chega num ponto, ele se explode sozinho, quando você sob pressão. E todo combustível... por isso que o cabeçote da Silverado não tem nada em cima. Exatamente. Não tem vela, não tem bobina, não tem nada. Entendi. Porque o diesel ele tem essa característica. Então, mano, eu já estou me perdendo em tudo que eu estou falando, mas vai fazer sentido. Então, o que acontece? É o quanto um combustível consegue ser comprimido sem se detonar, sem se autodetonar, tá ligado? Então o que acontece? A gasolina é pior do que o álcool é pior do que o metanol é pior do que não sei o que, aí os caras vão colocando nitrometano, coloca isso, coloca aquilo, que é pra quê? Vai ficando cada vez mais, o cara consegue colocar cada vez mais pressão, cada vez mais potência, que o combustível vai conseguir isso, e quanto mais você consegue comprimir, na hora que dá a faísca, mais força, mais explosão tem, entendeu? Mais energia acumulada tem. Então o que aconteceria que você me perguntou se a gente colocasse uma alta taxa de compressão estática e mesmo assim enfiar a pressão de turbo? A gente não conseguiria enfiar a pressão de turbo. Ou a gente teria que matar o carro no ponto, ou a gente teria que... ou ia quebrar o motor, mano, entendeu? Não casaria uma coisa com a outra. Não casa uma coisa com a outra, você ter altas... Não, casa, tipo assim, depende do projeto. Tem muita gente que monta uns R8 com taxa, tem gente que não gosta de motor destachado. Aí vai entrar uma discussão aí nos comentários, entendeu? O que mudaria na funcionalidade do motor destachado e do motor taxado? Mano, a taxa é assim... Imagina que o motor, ele tem que conseguir comprimir para acumular aquela energia. E dar a combustão. Então, quando você tem um motor aspirado que você não tem nada sobrealimentando, você precisa ter uma taxa legal. Por isso que normalmente motores aspirados de competição, o cara taxa o motor mais ainda, e motores normalmente turbo, ele destacha o motor. Por quê? Você precisa ter essa taxa para poder, tipo assim, ter força, ter torque, tá ligado? Sim. Porque senão, se você não tiver... Imagina se o negócio comprime...
admite tudo isso aqui de ar. Seria basicamente assim, o motor com mais taxa de compressão seria como se fosse a força do turbo empurrando ele destachado. Isso, basicamente isso. Para você ele não precisaria do turbo taxado para. Só que imagina o seguinte, imagina o cenário, a gente monta esse motor aqui destachado. Sim. E então a gente vai ter que, depois eu vou te explicar, você não vai entender agora, a gente vai ter que abusar um pouquinho de ponto de ignição na fase aspirada, mas não se preocupe em entender isso aqui. E só que assim, o motor vai ter uma taxa de compressão baixa, então ele não vai ter aquela pegada de quando a gente acelera um carro original, que ele vai ter um pouquinho menos de força. É conforme, tipo assim, a gente está montando um motor, igual eu expliquei no vídeo passado, que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. A gente está montando um motor para girar. Sim. Então a gente sabe que a gente vai ter que matar um pouco a baixa, tanto no comando quanto na taxa, entendeu? Então assim, um motor taxado, ele é importante para ele conseguir te dar energia maior, mesmo quando o motor não está na melhor faixa de eficiência dele, tá ligado? Sim. Então ele seria bom de baixa e de alta? Ele seria, não seria bom de baixa e de alta, porque conforme você vai, é que assim, conforme você vai mudando o RPM, você vai aumentando a eficiência do motor por conta daquilo que eu te falei, como o pistão está girando mais rápido e tudo mais. Então, tipo assim, por isso que os caras fizeram aquela biela que você me perguntou naquele vídeo passado. Que ela tem um negócio do lado. Que aí o engenheiro consegue fazer o quê? O cara consegue meter ponto na hora que está na fase aspirada e na hora que está entrando na fase turbo, ele consegue meter ponto não, meter então taxa de compressão. Ele taxa na fase baixa quando está aspirado e quando vai entrar na turbo ele destacha. Ele destacha, entendeu? Então assim, voltando naquilo tudo que eu tinha falado para fazer sentido, é o quanto o combustível consegue ser comprimido, é basicamente isso a taxa de compressão. Vamos imaginar o seguinte, que a gasolina você consegue, números lúdicos, consegue comprimir ela a taxa até 20 vezes. Vamos imaginar que a taxa normal de carro, só para você ter uma base. Você vai pegar um carro original aí, flex, é taxa 11. Você vai pegar um carro 10,5. Essas são taxas originais mais ou menos, tá ligado? Até de carros turbos e tudo mais que tem turbina pequena. Você vai pegar um motor preparado do meu 4x4, deve ter uma taxa de 7. Uma taxa baixíssima. Se você montar um motor aspirado com taxa 7, o motor vai ficar uma bosta. Não vai andar, vai ficar xoxo, uma merda, tá ligado? Se você montar o meu Gol Turbo lá, o 4x4, com uma taxa de 11, 12, o carro vai ficar esperto, mas, mano, vai meter pressão ou vai quebrar, ou vai ter que diminuir muito a pressão do turbo, entendeu? E não vai desenvolver muito de alta. Não vai desenvolver muito de alta, só que nisso tem um outro detalhe, tá? Eu já vou te explicar já. Então, imagina o seguinte, vamos imaginar que um motor, o combustível consegue ser comprimido lá 20 vezes. Sim. Teoricamente, a gente poderia ter uma taxa de compressão 20:1, tá ligado? Só que a gente não consegue chegar no 20:1 mecanicamente. Por que não consegue? Como é que eu vou fazer para comprimir toda aquela mistura 20 vezes? Não tem espaço, o pistão vai ter que estar dentro das válvulas. Teria que dobrar a câmara de combustão para conseguir comprimir. Não, diminuir o espaço final quando está tudo em cima. Tem que ficar muito, tipo assim, todo aquele espaço que sobra. Sim, eu entendi, mas eu falo assim, o tanto que ele sobe e desce teria que ser maior para conseguir comprimir tudo, né? Não, o resultado do produto final, mesmo sendo maior, imagina o seguinte, você tem uma porção assim de ar, uma porção de um cilindro de ar. Você tem que comprimir isso aqui 20 vezes, você tem que quase esmagar tudo praticamente. Só que fisicamente a gente não consegue chegar nisso. Por quê? Válvula vai bater no cabelo, tipo, a gente tem que enfiar o pistão para dentro das válvulas, não tem como, tá ligado? Basicamente não tem como. Então assim, teoricamente a gente conseguiria andar com o motor turbo taxado. Só que a gente vai ter que tirar muita pressão de turbo porque chega num limite que o combustível já não aguenta mais. Obviamente que se a gente montar um motor turbo taxado e colocar um combustível melhor, ele vai cada vez se desenvolvendo mais, tá ligado? Mas é inviável. A galera, todo mundo, a engenharia já estudou tudo sobre isso e já sabe que destachado é melhor, tá ligado? Sim. Só que aí tem mais um detalhe. Antes de falar esse detalhe para você, que vai fazer muito sentido, faz todas as perguntas que você não entendeu ainda, porque eu falei de coisa, eu fui indo, fui falando de coisas... A gente voltar para o mais básico, que é, tipo assim, o ponto principal que a gente tem que entender, né? Tá, fala aí. Que é sobre, tipo assim, esse negócio de 10:1, como que comprime, isso tá meio confuso ainda, tá ligado? Então assim, ó, uma taxa de compressão, quando você vai ver um dado do motor, vai procurar, saiu um novo carro e tal, esse motor 2.0, taxa de compressão 12:1. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o volume total que o cilindro consegue admitir, ele, quando o pistão está embaixo, quando o pistão está em cima, o que restou de ar ali é um tanto que cabe num volume tipo...
Olha só, imagina o seguinte. Quando o pistão está aqui embaixo, ele puxou essa quantidade de ar, mais o tanto que está a espessura da junta aqui, né? Que forma um disquinho aqui, vamos imaginar, e mais isso aqui, certo? Quando o pistão está aqui em cima, ele comprimiu tudo aquilo que ele sugou e sobrou só essa porçãozinha de ar aqui, que é o quê? Que é o que está aqui nessa, que é o que está na cava da válvula, é o que está aqui embaixo, é o que está até chegar na junta e é o que está aqui. Quando ele fez essa compressão, ele comprimiu toda aquela mistura 10 vezes. Não, sim, isso aí eu entendi, mas o ponto é como se tivesse assim, ó, é como se ele tivesse comprimido 1 litro de ar aqui, e na hora que chegou aqui, se você for ver esse espaço aqui, caberia só 100 ml. Entendi. Entendeu? Porém, ele seria aquele tanto comprimido em 100 ml. Isso, em 100 ml. Então ele conseguiu ter uma taxa de ele conseguiu comprimir 10 vezes a mistura. Sim. Entendeu? Não, sim, isso eu entendi, mas tipo assim, o ponto final que a gente tem que chegar, que você tem que me explicar, seria o quê? Boa pergunta. Quando a gente fizer isso aqui de trocar o virabrequim, a gente vai diminuir a altura do pistão. Sim. Certo? Consequentemente, a gente vai destachar o motor. Ele vai descer 3 milímetros abaixo disso aqui. Abaixo disso aqui. A gente vai mudar coisas que eu falei, por exemplo, no começo, como a luz do motor, né? Que é o squish, vai ficar muito mais longe. A gente vai mudar várias coisas e vai mudar a taxa de compressão. E a gente vai precisar descobrir a taxa de compressão desse motor, quanto ele vai ficar. Para quê? Justamente para a gente saber... Tanto de pressão de turbo que a gente vai poder colocar? Não. Justamente para a gente saber se a gente simplesmente trocar o virabrequim com a mesma biela e com o mesmo perfil, com o mesmo pistão, a cópia só que forjado, se a taxa de compressão não vai cair tipo a 5. Vai ficar uma bosta. Sim. Então daí de repente a gente precisaria ou fazer um projeto de uma biela ou utilizar um pistão um pouco mais alto. Entendeu? Então a gente precisa descobrir isso, porque a galera lá fora, eu já vi várias pessoas dizendo que fazem de várias maneiras. E a gente até tem um dado aqui de pessoas que usaram no Brasil, mas a gente precisa fazer isso aqui. Porque o pistão, quando a gente mudar o virabrequim, ele não vai mais subir até em cima, tipo aqui, ó. Ele não vai subir mais até aqui. O máximo que ele vai conseguir subir é até aqui. Entendi. E isso muda drasticamente a taxa de compressão. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, o que a gente quer aqui, a gente quer ver o tanto que ele vai conseguir comprimir com a biela daquele tamanho para ver se a taxa do motor não vai ficar muito ruim. Exatamente. E tem mais um detalhe só para continuar aquele raciocínio da taxa para você. Por que a galera gosta muito de destachar o motor turbo? E essa é uma das maiores diferenças de você fazer um motor turbo taxado e um motor turbo destachado quando você quer altas potências. Você concorda comigo que quanto menos taxa você tem, mais você consegue ter um volume de ar? Sim. Por quê? Porque ele vai ter mais espaço na... Exatamente. Então, assim, a taxa, você até consegue manter uma taxa alta. Só que quando você destacha o motor, o volume de ar que tem dentro é muito maior. Então, se você consegue ter mais volume de ar, você consegue ter mais potência. Entendi. Entendeu? Mas aí não afeta no tanto de combustível que vai ter ali. Também, mas isso aí é uma outra questão, é mistura e tudo mais, tá ligado? Por isso que normalmente o motor destachado gasta um pouco mais de combustível, o motor mais taxado tem mais economia, mais eficiência embaixo. Porque daí ele vai, consequentemente, ter mais espaço, ele vai puxar mais combustível e mais ar. Exatamente, entendeu? Só que aí entra todos aqueles assuntos que eu falei pra você, que pensa só, o motor já é destachado. É por isso que o fabricante não faz um motor aspirado original destachado, consumo, emissões, o carro vai ficar uma bosta de xoxo. Afeta em bastante coisa, porque lembra que o motor já não consegue girar muito, já não consegue encher muito o cilindro em baixa. Sim. Já não enchendo o cilindro em baixa, a taxa de compressão estática fica menor ainda. Sim. E aí, mano, fica uma merda de xoxo. Entendi. Entendeu? Ficou claro tudo isso pra você? Sim. Outra coisa que eu tenho dúvida, o pistão do VR6, ele não é reto. Ele é meio na diagonal, por o motor não ser completamente em V. E você vê aqui que a marca da combustão, ela é na diagonal, tá vendo? Tipo, essa parte aqui é maior na parede e aqui é menor. Isso muda alguma coisa? Mano, isso aí é só por conta do formato do pistão, ó. Tá vendo? Sim, o pistão ele é mais alto aqui, então ele acaba sujando um pouco mais do que aqui. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo ele entrando dessa forma, ele... Aqui, ó, você vai ver, em tese ele tá paralelo, entendeu? Sim. Em tese ele tá paralelo. Se você for pegar o pistão do Tapioca, o do Tapioca não é assim.
O Tapioca é retinho. Se você olhar ele aqui, ele é torto mesmo. Então, ele é reto, tipo assim, ele é reto, mas ele ainda é... Ele é inclinado, só que quando você olha aqui, ele não tá faceado igual esses dois aqui. Ele tá, tipo, inclinado mesmo dentro do cilindro. Dá pra ver ele inclinado. Ele não é um pistão que tem um lado maior que o outro. Ele é um pistão reto aqui. Então aqui você vê o pistão do Tapioca que ele tá inclinado. Doideira, né? Sim. Mano... Então, isso... Eu sei que a gente tá fugindo da linhagem do que você tá explicando, mas... O novo Tapioca, a parte da compressão não seria alguma coisa diferente? Por ele ser inclinado, não teria mais espaço Depende, tem que medir. E a gente vai medir isso no próximo episódio. Entendi. Entendeu? Fechou. Mano, você entendeu tudo que eu quis explicar? Sim. Por que eu tive que te explicar tudo sobre taxa de compressão? Porque não basta só eu vir aqui e fazer um vídeo te mostrando mecânica básica que não vai fazer sentido pra você. Tem que ter uma coisa um pouco mais... avançada, porque você chegar aqui e falar, monta esse motor aqui desse jeito, tá, você vai saber fazer, vai saber montar, mas o porquê que você vai saber montar? Eu vou saber pegar, colocar a peça, colocar as coisas ali, mas não vou saber fazer, não vou saber a funcionalidade do que ela tá. E o que você poderia mudar, o que você poderia melhorar, o que está errado, entendeu? Então, cara, eu tenho explicado isso de taxa de compressão para você, foi até um pouco mais longo do que eu imaginava, mas era muito importante, porque quando a gente for mexer no projeto desse motor aqui e for tirar o virabrequim para colocar um menor, a gente vai fatalmente mexer em muita coisa, mano, que é a altura do pistão. Sim. E isso é tipo... E para isso tem cálculos também, pra gente ver. A gente vai fazer cálculo. Para isso, mano, é tipo... É a alma do bagulho, tá ligado? Isso, junto com o RL, junto com o cabeçote bem feito, é tudo... Só que se a gente fizer todo perfeito e cagar nisso aqui, a gente caga no motor. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu tive que explicar. Talvez eu tenha explicado 80% das coisas que eu falei, talvez você não tenha entendido muito bem. Mas o principal, que é a taxa de compressão, você conseguiu entender, né? Basicamente, mano, taxa de compressão 10 é uma taxa aceitável. Ele tá no meio entre um aspirado e um turbo. Você vai montando um turbinho um pouco mais forte, você já baixando para uns 9,5, tipo, 9. Esse aqui seria bom 8, 7, 9. 7 não, já é muito baixo também. É muito baixo. É um carro de rua, tá ligado? A gente não pode abusar tanto. 8, assim. 9, então. 8,5 já é considerado, entre aspas, baixo. 8, a galera tem gente que monta, já ouvi falar, mas... Deixa nos comentários aí, rapaziada, a opinião de vocês. Com certeza muita gente está assistindo, já montou vários motores. Falei, mano, já montei motor com 13 de taxa, já montei motor com 8 de taxa. Deixa aqui, porque eu e Paulo Henrique, a gente sempre lê muitos comentários de vocês e vai ser importante até pra mim também, mano, eu não sou dono da verdade. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa de errado e eu peço que vocês me corrijam nos comentários aí também, tá ligado? Mas, em tese, tem isso. Você vai pegar um motor de um carro de arrancada, que é um cara que anda num nitro aspirado, não é turbo, anda com nitrometano, metanol e os caralho. Um combustível que comprime muito. Os caras andam com 14 de taxa, 14,5 de taxa. É muita coisa, é o dobro. Muita coisa, entendeu? Então, isso. Basicamente, você tem que entender que 10 está no meio ali. Tipo, montadora monta um carro com 10, 10,5, 11 de taxa, um carro original, tá ligado? Se você quer preparar ele, colocar mais potência e melhorando essa questão de performance, você vai baixando um pouquinho a taxa. 8 seria bem baixa, 9, 9,5 seria legal. E é isso aí, basicamente. Você falou, para melhorar o motor, né, e ter mais performance, destachado mesmo não sendo turbo? Não, se não é turbo... Se fosse turbo. Se fosse turbo, exatamente. Mas se você quisesse melhorar um pouco o aspirado, taxaria um pouco mais. Um projeto simplesmente aspirado, sim, você taxa um pouco. Como que você taxa um pouco? Diminui a junta, troca o pistão, que às vezes pode... Rebaixa o cabeçote, exatamente. Isso eu já escutei quando mexia na bike, os moleques baixavam o cabeçote. Baixa o cabeçote, ou... Faz igual a BMW, mete uma biela de compressão variável, que você consegue ter as duas coisas na mesma biela. Entendi. Aí seria o melhor do cenário, entendeu? E você falou disso aí de combustível. Eu escutei muito quando eu tava mexendo na minha mobilete ou na minha bike, que os moleques lá falavam que quando ia passar pro álcool, fazia uma cava no pistão, ou taxava o motor. Isso. Pra andar no álcool. Fazia uma cava no pistão? É. Uma cava pra baixo? É. Pra andar no álcool? É, ele taxava o motor pra andar no álcool. Então eles pegavam outro pistão e deixavam mais taxado. Eles pegavam o pistão e eles faziam um dome no pistão. Eles faziam um calombo no pistão, entendeu? Entendi. É isso aí, basicamente isso. Ou taxa o cabeçote, ou você faz em vez do pistão de motor... Você poderia não mexer no pistão e fazer um rebaixo no cabeçote? Pode, só que também você começa a mudar um monte de coisa também. Tem várias ciências envolvidas nisso, tá ligado? No desenho da câmara de combustão, ainda mais no motor 2 tempos. O motor 2 tempos é bem complexo com relação a isso. Só aproveitando que a gente entrou nesse assunto, só pra você entender. Esse aqui é um pistão de um carro aspirado, originalmente. Você tá vendo que ele é retinho? Acho que esse motor aqui tem taxa 10,5 original. Um pistão de motor turbo, normalmente ele é afundado para dentro. Não sei se você já viu, ele tem uma cava realmente, ele é mais baixo. E o motor para pistão aspirado, né, normalmente, dependendo da câmara de combustão, ou ele é bem cabeça reta assim mesmo, ou ele tem até um calombinho em cima assim para comprimir mais ainda, entendeu? Top. Fechou, legal? Fechou. Então, mano, esse vídeo já ficou longo demais.
Nos próximos vídeos você já deve ter imaginado o que vai acontecer. Mano, pode ser que seja chato esses vídeos realmente, mas pra galera raiz que me acompanha, eu acho que vai ser um ensinamento muito da hora pra poder passar esse Paulo Henrique. E eu tô tentando treinar, filho, meu pupilo o melhor que eu consigo, porque eu preciso saber que, mano, ele tá treinado e ele sabe o que tá fazendo, tá ligado? Então, realmente eu tô tentando ir a fundo nos assuntos aqui. Não esqueçam de deixar um comentário, de deixar um like para todas essas séries de vídeos com o Paulo Henrique, se você tá curtindo, porque é muito importante você ajudar a gente a divulgar. E comenta bastante também, né, pra gente saber se alguém tiver alguma dica, alguma dúvida. Ou até de coisas que eu falei errado também, galera. Vocês me perdoam, tô tentando passar meu conhecimento, mas não sou dono da verdade. E tamo junto, falou pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!